Obrigado pela presença. Terminamos um estudo e agora estamos começando um outro. A ênfase dessa nossa série aqui, das próximas 10, acho que umas 12 lições, é a ideia de práticas espirituais. Estava pensando sobre isso um tempo atrás, conversando com um estudante aqui na universidade, que estava perguntando, conversando comigo, querendo falar sobre como viver a fé de forma mais intencional, de forma mais prática, de forma mais ativa. Que esse estudante estava se sentindo um pouco passivo e estava achando que a fé estava meio apagada. E aí começamos a conversar e vai e vem, e me deu esse interesse de contemplar um pouco mais, em mais detalhes, essas ideias, essas perguntas. De que maneira podemos pôr na prática o dia a dia? Ou pôr na prática, no dia a dia, a nossa fé. E dessa forma, de forma intencional, dessa maneira, de forma intencional, crescer na nossa fé, nos sentirmos mais ativos, ter uma fé mais profunda, uma fé mais coerente com o que Deus tem em mente para nós. E as primeiras 2, 3 coisas que vieram à cabeça, creio que é o que vem à mente de muitos. Vamos ler a Bíblia, vamos fazer mais oração e vamos à igreja. O que, sem dúvida, são coisas importantes e relevantes e fazem parte, sim, dessa solução, dessas perguntas. Mas será que é só que se resume nesses 3? E quantas vezes eu já ouvi e já até falei a outros a ideia de, faça suas orações, lê sua Bíblia. Mas o quanto mais... Então, decidi estudar isso e tentar pesquisar de forma um pouco mais intencional a esse assunto. Isso me levou, então, a fazer uma série de lições na qual terminei de dar na congregação na qual participo essa semana passada, e aí pensei, vamos traduzir em português e talvez seja um bom assunto também. Não só isso, também incorporei esta série numa das aulas bíblicas que eu estou dando aqui na universidade, como uma parte prática, parte da tarefa que cada aluno tem que fazer de forma semanal, por essas práticas espirituais e aí contemplar o impacto disso. Então, isso aqui é um resultado dessas conversas e achei que seria interessante transmitir isso a vocês aqui. Então, intitulei essa série Vivendo o Amor de Deus. Vivendo o Amor de Deus. E a lição de hoje é uma introdução, em grande parte, por que intitulei Vivendo o Amor de Deus e por que isso talvez é uma das coisas que falta no nosso entendimento de práticas espirituais. Talvez um problema fundamental é que pensamos em práticas espirituais como exercícios espirituais. Em outras palavras, se você estivesse pensando em futebol e você vai lá você é técnico de um time de futebol, você está participando num time. Então, tem a prática disso, há treinos que acontecem com frequência, e parte dos treinos tem a ver com a mecânica do futebol, tem a ver com praticar, bater pênalti, passar a bola, se posicionar sem a bola, a estrutura do time, a tática do time. O goleiro vai lá vai ter bastante exercícios para enfatizar e melhorar a sua agilidade. Os defesas vão enfatizar certas partes, o ataque, outra. Vamos praticar, bater falta, e como isso tudo vai acontecer. E isso é no campo. Fora do campo, há outros exercícios importantes, né? A pessoa vai lá fazer musculação,
vai correr, tem exercícios físicos, alongamento, e assim por diante. E tudo isso contribui para a pessoa ser um bom atleta e o time ter uma temporada de sucesso. Creio que pensar em termos assim ajuda, mas é incompleto. É incompleto. Talvez uma melhor maneira de se pensar é de forma relacional. Nada desses exemplos que eu dei em termos de futebol tem a ver com a pessoa, um jogador, desenvolvendo uma amizade com o outro. Nada daquilo tem a ver com o jogador desenvolvendo uma amizade e um relacionamento com o técnico. Nada daquilo tem a ver com o jogador desenvolvendo um relacionamento e uma amizade com torcedores. Na verdade, o time pode ter pessoas no time que nem se dão, não estão interessados em se conhecer, porém participam de todos aqueles exercícios, de toda aquela prática, de todos aqueles treinos e podem até jogar bem juntos. Porque a cada um daqueles pontos de treino, exercício, alongamento, pênalti, passe, jogadas, a musculação, nada daquilo tem como propósito relacionamentos. Eu acho que quando pensamos em práticas espirituais como exercícios que contribuem para um bom jogo ou contribuem para uma boa jornada espiritual, em exemplo, com a ilustração do futebol, acho que a gente perde uma parte essencial do que são do propósito das práticas e perde-se uma motivação maior que se a gente entender de forma relacional. Então, a lição de hoje é introduzir e explicar e aprofundar o que eu quero dizer com isso. E aí as lições daqui para frente vão ser, então, cada lição uma prática em específico. E, basicamente, 2 pontos cada lição daqui para frente. Um é uma explicação teológica, né? Versículos bíblicos explicando aquela prática em específico. E o segundo ponto é maneiras bem práticas de fazer de pôr na prática aquela ideia espiritual. Então, vai ser dali para frente essa ênfase. E aí vai ter tarefa, vamos dizer assim, ou pelo menos uma maneira para você ir naquela semana e pôr na prática aquela ênfase espiritual. Então, vai ser aí o nosso mecânica dos nossos estudos. Então, deixa eu exemplificar e aprofundar um pouco a ideia de que por que eu acho que é mais importante e mais coerente um exemplo, uma ênfase relacional, ao invés de uma ênfase meio que práticas como exercícios, cada um individual com benefícios. Então, vamos lá. Primeiro é porque Deus é um Deus relacional. É um Deus que se conecta com nós de forma relacional e através do mecanismo ou da ideia de amor. E se começa em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, o relato da criação, tem várias coisas ali importantes a se notar, especialmente pertinente ao nosso ponto hoje. Tem lá, no decorrer da criação, no final de cada dia ou de cada ponto da criação, diz lá que Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Uma vez só, entre aquela lista toda, o narrador ali fala que Deus, que não é bom. E a vez que não é bom é quando a criação da humanidade estava sendo contemplada em ser único, um ser único.
Em vez disso, Deus fala, então, que vamos criar dois. Vamos criar dois. Capítulo 1, versículo 27, diz lá, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. No hebraico, no hebraico, a expressão Deus criou o ser humano à sua imagem, essa palavra sua é plural. É plural. Em português aqui não fica tão claro. O que é meio interessante, Deus está falando de si com uma pluralidade, como se fosse mais do que um. E não entra em detalhes para explicar. Mas creio que é uma categoria que está sendo introduzida, é um conceito que está sendo introduzido aqui, que Deus é uma pluralidade, que vai ser desenvolvido no decorrer da história bíblica, que vai se progredindo em clareza quando vai falar sobre Jesus, Espírito, Pai, Filho, Espírito Santo. Aqui não se é explicado tudo isso, mas já se deixa curioso o leitor a pensar que Deus é uma pluralidade, que Deus é mais do que um só. E por causa disso, porque Deus é relacional, que Deus é uma comunidade de amor, não só um ser, então o ser humano tem que ser relacional. Sendo assim, uma coerente imagem de Deus, que é uma comunidade de amor. E se Deus é um relacionamento, uma pluralidade, uma comunidade de amor, o ser humano tem que também ser relacional, para realmente refletir a imagem de Deus de forma correta. Então, sendo assim, diz lá o versículo, que Deus criou uma humanidade em dois, homem e mulher, dois seres humanos semelhantes, porém diferentes. E esse relacionamento, nesta interação relacional, que o ser humano coerentemente expressa a pluralidade e comunidade que Deus é. Capítulo 2, versículo 7, o capítulo 2 enfatiza um conceito diferente, de que o ser humano é também uma conexão não só relacional entre seres, né, homem e mulher, que o ser humano também é um relacionamento entre o físico e a presença de Deus. E da forma que é dito aqui, capítulo 2, versículo 7, então o Senhor Deus formou o ser humano do pó, né, algo físico, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o ser humano se tornou um ser vivente. Então, é na união de físico e a presença de Deus, o Espírito, a vida que Deus soprou no ser humano, que o ser humano se torna um ser vivo, um ser animado, um ser real, não só um pó. Então, ambos esses versículos estão enfatizando uma interação e relacionamento. O capítulo 1 é uma relação, um relacionamento entre homem e mulher, representando de forma mais coerente a imagem de Deus. E no capítulo 2 é o relacionamento entre esse mundo físico e o mundo espiritual. Ao se conectar, ao se alinhar, o ser humano tem uma vida que vem de Deus. O físico se torna vivo por causa da presença de Deus. Não só começa assim, se nota que em capítulo 3 é a astúcia do mal que vem quebrar relacionamentos.
que vem fraturar relacionamentos um com o outro e com Deus e com a criação. Em Gênesis 3 tem a interação da serpente com a Eva e depois também com Adão. E tem uma conversa bem interessante ali. Algumas coisas que eu quero ressaltar. Uma delas é que a conversa entre a serpente e Eva, a astúcia da serpente está enfatizado através de questionar o relacionamento de Deus com a humanidade. Quando a Eva está interagindo com a serpente diz lá, foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? O que a serpente está questionando não é a teologia de Deus, não é nem mesmo as restrições de Deus. O que a serpente está questionando em articular esta pergunta é o relacionamento de confiança que se tem entre Deus e o ser humano. Será que Deus é mesmo capaz da sua maneira de ser, amadurecer a humanidade? Ou será que Deus não deve ser confiado de que o que ele diz ou não diz é a melhor maneira de se viver? E tudo isso articulada de forma astuta e de forma, assim, como quem não quer nada, nessa simples pergunta. Aí, isto engaja a atenção de Eva, e a conversa vai dali para pior, onde, eventualmente, a serpente afirma ou proporciona a Eva uma alternativa. Você sabe que debaixo um relacionamento com Deus e debaixo da sua direção e da sua maneira de amadurecer a humanidade, não é a única maneira. Vocês podem ser como Deus. Em outras palavras, você pode repor Deus com vocês mesmos e vocês agora vão ser os que decidem o que é certo e errado. E tudo isso, mais uma vez, de maneira bem astuta. E aí diz lá no versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A primeira coisa que vai para o brejo, vamos dizer assim, é a percepção que cada um tem de forma relacional sobre si, outro, Deus e criação. E da maneira que isso é expressado é aqui no versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu acho que o exemplo aqui é como se você pensasse em uma criança bem jovem, sei lá, 3, 4, 5 anos de idade, ou 2, 3, bem jovem, que está correndo pela casa lá de forma nu, totalmente inocente, sem concepção, entendimento nenhum de malícia, de sexualidade, de nada disso. É um relacionamento totalmente confiante, inocente, onde a criança não tem vergonha nenhuma de ficar perambulando lá de forma nu. Então, o que está sendo dito aqui é que antes do pecado, antes do mal entrar no coração do ser humano,
o ser humano vivia um relacionamento totalmente inocente, íntimo, vulnerável, sem coerência nenhuma, de vergonha, da possibilidade de dor, da possibilidade de uso e abuso, de intenções malignas, de malícia, nada disso. Então, a primeira coisa que se vai é essa inocência, e isso afeta a percepção de si. O ser humano dali para frente se vê de forma vergonhosa e se vê na necessidade de se esconder. Não só isso, o relacionamento íntimo entre homem e mulher, que era para representar a característica relacional de Deus, também está agora com um problema de falta de confiança, de vergonha. Então, se cobrimos, não só até assim, né, com roupa, mas emocionalmente se protegemos um de outro, porque queremos nos relacionar, porém temos medo de sermos machucados, magoados. E não só isso se nota, se você ler do versículo 1 até o final do capítulo 3, vai se ver mais descrição dos problemas, que vai incluir também uma quebra de intimidade entre a criação e o ser humano. Então, o pecado é, em essência, idolatria, o repor de Deus nas nossas vidas, e, consequentemente, as consequências são relacionais. Interessante se notar também que Deus, mesmo assim, não desistiu da humanidade. Na verdade, já ali no capítulo 3, entre esta lista de problemas, versículo 15 diz lá, falando a serpente, porém, inimizade entre você, que é a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui se introduz um plano de reconciliação que Deus tem. Não se detalha todos os aspectos desse plano, mas já se dá a entender de que Deus vai, de uma maneira ou outra, entre o conflito relacional entre descendência da serpente e descendência da humanidade, que vai ficar ali, em conflito um com o outro, que vai ser através desta tensão relacional de que um descendente da humanidade vai esmagar o poder da serpente, mas vai ser a custo da sua vida, porque a serpente, nesse conflito, vai também ferir o seu calcanhar. Aqui já está dando uma introdução a um tema a se desenvolver que vai ser alcançado em Jesus. O que é descendência da serpente aqui, creio que são seres humanos que estão vivendo de forma assim como a serpente. Em outras palavras, pessoas promovendo o maligno. Não que você tenha que sair falando aí que você é seguidor do capeta, porque são raros e poucos que têm a coragem, vamos dizer assim, de articular desta forma, mas se agimos de forma enganosa, astuta, com malícia, se agimos de maneira que impacta relacionamento de forma negativa, com calúnia, fofoca, traição, e assim por diante, assim por diante, assim por diante, estamos sendo descendentes da serpente. Ou
podemos ser descendentes da versão de humanidade que Deus nos criou para ser. Esta tensão entre estas duas versões de humanidade se manifesta no desenvolver da história do ser humano, mas também é uma tensão que acontece dentro de nós. Duas versões de ser. E quando chegamos no Novo Testamento, e João Batista, por exemplo, e Jesus também, ambos criticam os líderes religiosos com a expressão vocês são uma... fugiu em português aqui. Víboras... Víboras. Raça de víboras? Não. Raça de víboras. Eu creio que ambos estão fazendo conexão a este ponto aqui em Gênesis, que os líderes religiosos estavam agindo como descendência da serpente. O que é mais irônico, porque eram os líderes religiosos que estavam dizendo ser representantes de Deus. Então, eles eram como víboras, e Jesus faz essa acusação. No capítulo 3 de João, versículo 16, temos lá um resumo do porquê Deus tem, já desde Gênesis, perpetuado um plano de reconciliação, onde o ser humano vai ser reconciliado com a versão de ser que Deus nos criou. Então, o conflito que cada um de nós tem dentro vai ser resolvido. A tensão relacional que temos um com o outro em Cristo se propicia uma resolução, ou pelo menos uma maneira de se resolver. O relacionamento que temos com com essa criação, olha, o ser humano é uma praga nesta terra. A gente usa, abusa, destrói, polui, põe fogo, é terrível. Em Cristo, isto vai estar sendo cada vez mais resolvido, até que imagens disto em Apocalipse fala lá que a criança vai interagir com o leão, aquela coisa toda. A humanidade e a criação não estão mais uma contra a outra. E especialmente o relacionamento de Deus do ser humano com Deus vai ser resolvido também em Cristo. E o porquê disso tudo é porque Deus tanto nos amou, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então, é o amor de Deus que proporciona esse plano e que motiva e implementa esse plano para a resolução dessas dificuldades relacionais na qual o pecado tem criado. Algum ponto ou pergunta aqui sobre isto antes da gente ir para frente? Opa, vamos lá, iPhone do iPlace. Fala, Débora. Ok. Ô, Júnior, interessante esse ponto do relacionamento. Você sabe que, por exemplo, lá em Apocalipse, no início, que o dragão queria, na verdade, vamos dizer assim, estragar o plano de Deus. E agora você está dizendo aqui em Gênesis que houve, na verdade, uma quebra do relacionamento com Deus. Será que podemos definir, então, uma outra definição de idolatria? Seria relacionar com aquele que não é o Deus verdadeiro? A essência da idolatria, creio que lá em Gênesis 3, tem a ver com repor Deus. Do que você ter um relacionamento exclusivamente com Deus, como a fonte da sua vida, como a fonte, a influência da qual determina o que é ser correto, o que é ser errado, como agir e assim por diante. Do que ter isso com Deus, você tem isso com qualquer outra coisa. Isto é idolatria.
Então, Exatamente. idolatria é um problema relacional, onde repomos o relacionamento que temos com Deus com outras coisas. Uhum. Obrigado por concordar comigo. Opa, que bom. Então, Deus é um Deus relacional. E as Escrituras, na minha opinião, enfatizam isso, não só em Gênesis. Quando chegamos em Mateus, capítulo 3, onde Jesus está sendo batizado e assim por diante, tem uma voz que vem dos céus que diz: este é meu filho amado, em que me agrado. É uma expressão relacional, é uma expressão de intimidade, de conexão, de que Jesus é mais do que uma boa pessoa. Jesus e Deus têm um relacionamento exclusivamente diferenciado. Como o ser humano foi criado para ter, porém não tem. Então, Jesus não só é Deus conosco, Jesus é a personificação relacional do que é ser um ser humano com uma total e completa intimidade com Deus. Meu pai, com outro comentário. Ô, Júnior, concluindo ainda a ideia que eu mencionei, e que você também concorda, você diria que quando nós não temos um bom relacionamento entre nós, inclusive com Deus, nós estamos, de alguma maneira, sendo idólatras? Sim. Se eu decido fugir com a vizinha, isto é idolatria. Inclusive, Jeremias fez essa conexão em afirmar que Israel, ao ser idólatra com outros deuses, estava cometendo adultério contra Deus. Então, essa conexão já está feita até mesmo ali no Velho Testamento, que também é enfatizada nas cartas de João, onde ele diz: se você clama amar a Deus, mas odeia o seu irmão, você está mentindo. Porque é um quebrar relacional que não é coerente com... Se eu não me dou bem com o outro, que somos imagens representativas de Deus, mas clamo amar a Deus, algo está incoerente. E, mais uma vez, pelo menos Jeremias e há outros que enfatizaram esta incoerência como adultério e idolatria, né? Esse quebrar de relacionamentos. Uhum. Não só Jesus clamou ter um relacionamento íntimo com Deus, a ideia de pai e filho, Jesus também nos incentivou, os seus discípulos, a pensar em Deus como um Pai Nosso que estás no céu, né? Na oração no capítulo 6. Então, não só Deus tem um relacionamento íntimo com Jesus, através do exemplo de Jesus e facilitado pela presença de Deus em Cristo, os ensinamentos de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, eu e você podemos pensar em Deus de forma íntima também. Então, não é só um Deus distante, uma força poderosa que está no além, regendo a humanidade com, né, força e... Não, é um Deus íntimo. É como se fosse um Pai Nosso. Então, é bem relacional essa ênfase. Em Mateus 1, versículo 23, diz lá que Jesus era para ser Immanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a existência de Jesus é Gênesis feito de forma coerente. É a criação de uma humanidade que era para ser ilustrado em Adão e Eva, mas que foi se perdido por causa da influência e astúcia do mal, que é realcançada em Jesus, porque agora Jesus é Deus conosco. Em capítulo 1, diz lá que Jesus é a manifestação de Deus que veio estar entre nós, que veio estar presente entre nós e, consequentemente, expressar a glória de Deus em forma relacional.
Em Atos capítulo 2, versículo 38, diz que ao sermos limpados, né, ou emergidos do sacrifício de Jesus, Deus vem em espírito estar com nós. Então, tudo isso continua a ênfase de que Deus está em nós e de que Deus tem intenção e é para ser uma experiência relacional. Uma outra maneira de expressar isso é em 1 João capítulo 1, Deus, em seu infinito poder e presença, deseja e continua desejando estar em um relacionamento conosco. Por isso que em Cristo temos a possibilidade disso. O raciocínio de João é o seguinte, começando no versículo 1. O que era desde o princípio, está se referindo a Deus. O que ouvimos, e agora está se referindo de Deus conosco. O que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, agora está falando em Jesus. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, o que João está dizendo aqui, o que se era desde o princípio, e se você voltar para Gênesis, por exemplo, ou até mesmo voltar para João capítulo 1, que está fazendo uma conexão a Gênesis, está se referindo a Deus que sempre existiu. E esse Deus que sempre existiu, João fala que ele e outros teve a chance de ouvir, ver, apalpar, e você, peraí, mas quando que eles fizeram isso com Deus? Em Jesus. Então, na mente de João, Jesus é Deus que veio. É a expressão na carne de Deus. Sendo assim, versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vida eterna. Mais uma vez, Jesus, que está com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês, o leitor, também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. João está dizendo que ele e outros escreveram sobre a sua interação pessoal com Jesus, porque através dessa interação eles tiveram a oportunidade de conhecer de forma relacional Deus. Então, eles, falando sobre esse relacionamento, escrevem a nós para que nós, através da Bíblia, por causa da interação que os escritores tiveram com Jesus, que é a manifestação de Deus, eu e você podemos estar conectados através desses passos com Deus. E isto alegra João, em poder participar de facilitar isso através do que ele escreveu. Então, quando lemos a Bíblia, não devemos ler a Bíblia como um livro de referência, onde, eu quero saber algo sobre, sei lá, finanças. Vou lá e procuro um monte de versículos sobre finanças. Eu quero saber se eu devia assistir um filme com cenas de violência. Vou lá procurar versículos sobre isso. Eu quero saber se Deus quer que eu seja feliz, o que na minha mente inclui fugir com a vizinha. Vou lá procurar versículos sobre isso. Não é assim que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para que eu e você podemos, através desses relatos, por pessoas que presenciaram Deus de uma forma ou outra, do Velho Testamento até Jesus, para que nós, através dessas histórias relacionais, podemos estar em intimidade com Deus, consequentemente sendo transformados por Deus conosco, através de Jesus, do Espírito, da comunidade de fé, através de práticas espirituais e assim por diante. Então, a Bíblia, se lermos ela como nada mais que um livro de tópicos,
estamos perdendo a essência do propósito da Bíblia. A Bíblia é mais como cartas relacionais do que como um livro científico sobre tópicos. Sendo assim, não podemos, então, só puxar um versículo do nada e falar, tá aqui o que a Bíblia disse. Se a Bíblia é um relato sobre interações entre seres humanos, um com o outro, com Jesus, com Deus, não podemos puxar um versículo do nada. Temos que entender a história na sua totalidade. E João está pensando nisto, nessa conexão íntima e relacional. Com comentário, pergunta, a gente entrar aqui em algumas ideias de como pôr isso na prática. Ok, então, como podemos pôr isso na prática? É através de Jesus que exemplificou e ensinou o que é viver como um ser humano coerente com a presença de Deus, que vamos realmente crescer rumo a uma comunidade que exemplifica isso. Ana, antes de eu ir para o próximo ponto aqui. Não, Júnior, desculpe, eu só apertei aqui, está dando pane a minha câmera, por isso. Mas, já aproveitando, vou falar uma coisa. Eu não conhecia da Bíblia. Uma vez uma amiga falou para mim assim, se você quiser saber o que Deus quer falar com você, você abre a Bíblia assim, na página do lado direito, você lê. Eu ia e fazia isso, eu falava, mas eu não entendo nada do que está falando, o meu problema não diz nada com isso daqui. Eu falava, nossa, mas isso é uma loucura. Aí, se a Bíblia... fazia, né? Se a Bíblia foi escrita de forma assim, topical, né, tópicos, então você abre lá qualquer página, confia que Deus está te guiando, você põe seu dedo num versículo lá, vai e faz. O ruim é se você põe seu dedo lá num versículo lá em Levítico, onde fala para você ir lá, né, matar o cabrito e jogar sangue no tabernáculo e aí complica. Ou se você põe seu dedo em Levítico, lá onde fala se você está com alguma coceira, alguma pereba de pele, vai, né, ao líder religioso e pede para ele dar uma olhada. E aí, creio que você, sei lá, tem que ir para o pregador aí e falar, o que você acha dessa pereba aqui? Seria o Fábio. Vai para o Fábio lá e ele dá uma olhada. Não é assim. Não é assim que Deus comunica com nós. Não, lógico que não tem nada a ver isso. Então, em Atos, capítulo 17, Paulo está tendo uma oportunidade de falar sobre Deus aos gregos, e ele nota, ele está lá no Areópago, e ele, ao passear lá pela cidade, ele nota que havia vários altares aos deuses, né? Várias imagens aos deuses, aos mundos dos deuses. Até mesmo de forma bem genérica, que diz ao Deus desconhecido. Então, ele começa essa sua apresentação parabenizando eles por serem pessoas interessadas em saber sobre o mundo de Deus, né? Ou em coisas espirituais. E ele começa com aquela estátua lá, sobre ao Deus conhecido, para dizer, deixa eu te falar sobre um Deus que você desconhece, mas que quer que você o conheça. E ele começa com esta oportunidade e vai progredindo na sua mensagem. Aí vamos pular aqui um pouco, versículo 27. Ele diz, esse Deus, né, Deus que ele está falando, fez isso para que os seres humanos o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Então, ele está dizendo que esse Deus é um Deus que é diferenciado
em várias formas, uma delas sendo um Deus que quer estar num relacionamento íntimo com nós. Em contraste com os deuses gregos da antiguidade, onde a maioria não estava nem aí com a humanidade, ou usava a humanidade para os seus interesses, ou até mesmo Zeus, o grande deus do Monte Olympus, quando vinha em forma física e humana, era para ter sexo com as mulheres que ele achava bonita. E Deus Yahvé é um Deus que quer estar próximo, mas um Deus que vem para trazer vida, a abundância, que vem de forma benevolente, que vem de forma relacional, mas não abusiva. Então, Paulo está conectando a história aqui para dizer que temos um Deus relacional. Acho é bem interessante. Ana? Ô, Júnior, eu sempre quis perguntar isso. Onde Paulo conectou Deus, o nosso Deus, com aquele Deus desconhecido? Ele usa aquilo simplesmente como uma oportunidade de falar sobre Deus. Ele está tentando usar uma maneira que não começa de forma conflitante, mas começa parabenizando eles por interesse no mundo espiritual. E a estátua uma estátua que eles tinham lá, a um Deus desconhecido, creio que era uma maneira deles dizer, mesmo se tem algum Deus lá que a gente ainda não notou, a esse Deus também, parabéns. E Paulo fala, deixa eu pegar esse gancho e falar sobre Deus Yahvé, Senhor Deus. Então, é mais uma maneira de ensinar. Deus usou ele naquela hora para que ele falasse de Deus. Pegou como um gancho. Tá. Entendi. Porque não tem lugar nenhum que diga, né? É o Deus, né? No caso, o nosso Deus. Não, é só um gancho para poder ensinar e pegar a atenção da sua plateia. Entendi, compreendi. Obrigada. Opa, Giovanni? Esse Deus desconhecido, os deuses, eles sempre nomeavam alguns milagres, o povo lá, alguns deuses. E teve alguns milagres que não sabiam de que Deus eram. Então, eles cultuavam o Deus desconhecido. E Paulo usou essa metáfora aí para definir o Deus Yahvé em cima dessa simbologia deles. Tanto Paulo cita os poetas ali, Epimênides e Arato, que eles conheciam. O povo conhecia os poetas Epimênides e Arato, ao citar o versículo 28 da obra Crética e da obra Faunomeda. Então, Paulo era muito inteligente, conhecia a cultura daquele povo de Atenas lá, e usou isso para falar do Deus Yahvé. Isso, muito bem notado. Então, práticas espirituais. O propósito dessa introdução hoje é para dizer, então, em resumo, de que devemos pensar nessas práticas, nessas disciplinas espirituais ou práticas espirituais como maneiras ou mecanismos de se desenvolver, perpetuar, amadurecer relacionamento com Deus, um com o outro e com a nossa comunidade, do que pensar isso em simplesmente como exercícios que são produtivos. Se você pensa, você lembra lá quando você estava desenvolvendo um relacionamento romântico com a sua querida, o seu querido, você usou práticas para desenvolver o relacionamento. Talvez você segurava a mão lá e ia fazer uma caminhada no jardim. Você ia jantar, comer uma pizza. Você ia sentar lá e assistir um filme. Você ia ficar proseando poesias um ao outro, né? Tenho certeza que meu pai fez muito disso com a minha mãe. Então, todas essas coisas são simplesmente maneiras a se desenvolver um relacionamento. E
E precisamos pensar, na minha opinião, nas práticas espirituais como relacionais em natureza, como o propósito ser destas práticas um aprofundamento do relacionamento com Deus, um relacionamento um com o outro e um relacionamento com comunidade. Dessa maneira, eu acho que fica algo mais motivador. Você não tem que sentar com ninguém que está começando a namorar e falar, veja bem, Joãozinho, você tem que sair, você tem que andar, você tem que pegar na mão, você tem que dar presente. Não tem que explicar nada disso, a pessoa está motivada. Tem que, muitas vezes, reanimar isto no casamento, né? Depois que a pessoa já está casada, o relacionamento começa meio que a ficar mais ameno, um pouco mais pacato. E aí, essas maneiras, essas práticas e atividades são maneiras de reacentuar esse relacionamento. Então, quero que pensemos nisto ao progredir pelas nossas lições. Até a própria carta de Tiago enfatiza religião em termos relacionais. Por exemplo, em capítulo 1, versículo 20, diz lá, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar de corromper pelo mundo. É relacional, não é só, eu amo Deus e aí eu volto para a minha vida e faço o que eu quero. Tem a ver com a nossa interação um com o outro. Continuando na carta, capítulo 2, ele fala lá da maneira de como lidamos um com o outro. Se vocês, de fato, obedecem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz, ame o seu próximo como a si mesma, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, em outras palavras, se o relacionamento que você tem com outros não é coerente com o que Deus quer que tenhamos, estamos cometendo um pecado, e serão condenados pela lei como transgressores. Ele está aqui articulando a prática da nossa fé em termos relacionais. Então, uma tarefa aos que aceitam esta sugestão. Como vamos estar pensando daqui para frente em essas disciplinas ou práticas espirituais em termos relacionais, faça uma lista do que você acha ser práticas espirituais que seriam interessantes. Já te dou duas de cara que já mencionei na introdução. Ler a Bíblia e oração. Será que é só essas duas? Vamos pensar, além dessas duas, o que seriam outras. Quero que você faça uma lista do que vier à mente. Eu vou introduzir para vocês aqui, acho que umas 11 ou 12, que inclui ler a Bíblia e orar, mas vai além. E quero que você comece a pensar em possibilidades. Também, ao pensar naquela sua lista, quais da lista que você escreveu, você tem feito com mais coerência, tem sido mais fácil, e quais têm sido mais difíceis, e por quê? Quero que você comece a contemplar tudo isso, porque daqui para frente a gente vai entrar em detalhes. Giovanni? Uma pergunta. Aqui nós estamos vendo o relacionamento com Deus. A relação também com os irmãos também é uma relação para com Deus? Sim, vai ser dentro das práticas que vamos enfatizar, vamos fazer esse ponto em mais detalhes. Sim, muito bem. Meu pai? Ô, Júnior, eu não vou contar para ninguém que lamentar é uma delas. Isso, olha lá. Então, três Não vou práticas. contar para ninguém. Três práticas que você já tem na cabeça aí. Orar, ler a Bíblia e lamentar. Pois é. Semana que vem a gente vai entrar... Vamos começar com as duas mais notáveis. Vamos falar semana que vem sobre ler a Bíblia, e creio que na próxima vamos falar sobre oração, mas aí vamos entrar em opções mais diferenciadas, talvez não tão comum no nosso dia a dia,
mas como vou mostrar, são todas ideias coerentes com a Bíblia. Ótimo, mais algum comentário final aí, ou pergunta? Estamos animados, eu estou animado. Creio que são assuntos bem interessantes e a minha esperança e expectativa é que, através dessa série de lições, vocês vão ter práticas a se fazer, vai dar reavivar o seu relacionamento com Deus, com outros, com a sua comunidade de fé, sua igreja. Então, pelo menos essa é a minha esperança. Eu Júlio. vou disponibilizando essas lições ao Fábio, para que vocês também tenham acesso a isso. Júnior, eu gostaria de dizer que você fez uma excelente escolha desse tema que vai ser tratado. Eu acho que é de suma importância. Parabéns. Opa, obrigado. Ô, Júnior, por exemplo, essa semana eu estou trabalhando na arrecadação de roupas de cama, principalmente, e banho, para mandar lá para aquele lugar aqui no Brasil, que você não está aqui, onde teve um desastre de enchente por causa Sim. da chuva, entendeu? E já Ótimo. levei bastante. Meu carro, por exemplo, hoje está cheio. Isso seria um relacionamento? Sim, benevolência, servir ao próximo, isso. Olha, vocês já estão pensando, vai pondo isso na lista, vai pondo isso na lista.